nome de Jesus. Este é o desejo do nosso coração, que o Senhor esteja alegre com a nossa vida, feliz com a nossa vida, feliz com o nosso comportamento, e que nestas 2 quartas-feiras o Senhor possa ter liberdade de falar aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, nos dando discernimento, para que possamos viver uma vida para te agradar, para que o nome do Senhor seja glorificado, e nós sejamos fortes aqui na terra, porque é isso que a tua palavra diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Eu abençoo o pastor Jailson e o outro também que estará ministrando na próxima quarta-feira, para que possamos aprender com a tua palavra e viver os propósitos do Senhor. Assim eu quero orar, abençoar a vida do teu filho, dando a ele liberdade e autoridade dentro do mundo espiritual, para que a tua igreja seja edificada, fortalecida para a tua glória e para o teu louvor. Aqueles que creem digam amém. Amém, povo de Deus. Estamos alegres, né? Porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade, não é verdade? Pois a gente sempre fala que o Senhor é bom. Vamos abrir a palavra do seu livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, amém? Esse vai ser o tema, igual o pastor ele falou aí, mas vamos ler o versículo para a gente poder estar trabalhando em cima dele, amém? O Senhor é bom, não é verdade? Porque eu tenho certeza que o Senhor ele já se faz presente no meio de nós. Quem encontrou, diga amém. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos ler, irmão, apenas a parte B do versículo, amém? Onde está escrito assim: porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Senhor, na tua casa, na tua presença. Pai amado, Pai querido, nós sabemos, ó Senhor, que de fato, ó Pai, o Senhor já está no meio de nós, e que o Senhor, Pai, vai estar fazendo grandes coisas neste lugar, Pai amado, Pai querido. Eu não sei, ó Senhor, a forma que os teus filhos têm entrado aqui nesta noite, mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, nesta noite, cada um que aqui estão, para que o teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado, no nome do Senhor Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém. Pode se assentar. Irmãos, quando o pastor ele esteve me chamando para estar falando sobre o tema desse mês de dezembro, e logo eu pensei sobre alegria. Por que alegria? Esse ano, como tem sido em outros anos, não foi um ano fácil. Nós começamos às vezes um ano difícil, começamos o ano com dificuldade, pessoas perderam parentes, pessoas deixaram de alcançar sonhos, objetivos, igual o pastor Sérgio falou pouco atrás, pessoas, ela almejou algo para a sua vida, e o ano está acabando, e às vezes isso não aconteceu. Mas eu amo o Salmo 122, onde diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a nossa alegria, ela não depende daquilo que nós conseguimos aqui na terra. A nossa alegria depende de quem nós somos em Cristo. A nossa alegria depende o que o Senhor vê em nós, através da nossa busca, buscando a sua face, buscando a sua presença. E um pouco sobre isso, irmão, eu estive essa semana pensando sobre essa palavra alegria. Versículos com a palavra alegria na Bíblia, elas aparecem 151 vezes. Logo, a gente entende que não é à toa que essa palavra ela é expressa na Bíblia, porque o Senhor ele quer que eu e você servimos a Ele com alegria, servimos a Ele com sinceridade de coração. O Senhor quer que eu e você, quando a gente vir para a casa do Senhor de fato, quando a gente entrar pelas portas dentro, nós viemos esquecer o que ficou lá fora e se concentrar naquilo que o Senhor quer falar aqui dentro.
Amém? E eu estive pensando, irmão, lá atrás, quando eu aceitei o Senhor Jesus, e eu até chamei a minha esposa e falei, nossa, você lembra que no culto de célula que a gente foi lá, e a missionária ministrava uma música, e falava assim, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Às vezes, irmão, é uma música fácil, é uma música inofensiva. Às vezes a missionária pensava assim, olha, eu vou cantar essa porque às vezes é a mais fácil, é a que eu me identifico, vamos dizer assim. Mas essa música, durante muito tempo, ela ficou mexendo comigo, porque, de fato, tem uma alegria diferente de quem serve ao Senhor. Tem uma alegria diferente de quem está na casa do Senhor. Por quê? Logo, a gente vê no livro de Gálatas 5:22, vai dizer que a alegria, ela é um dos dons do Espírito Santo. Então, pessoas alegres, elas não são alegres porque querem, elas são alegres porque elas receberam um dom do Senhor. Às vezes você vê a pessoa muito alegre, muito exaltada, você diz, dá uma segurada aí, não ri agora não, mas a pessoa ela é assim, foi um dom que ela recebeu de Deus. E eu tive, irmão, pesquisando sobre isso, eu não sei se os irmãos têm conhecimento, semana passada, os Estados Unidos fizeram uma pesquisa, que as pessoas mais alegres e de fácil sorriso são as pessoas que têm os maiores cargos em qualquer área. Então, todo mundo quer ter pessoas alegres do seu lado, não é verdade? Todo mundo quer pessoas felizes do seu lado. Por quê? É como se nós, seres humanos, a gente gostasse de alguém que nos coloca para cima. A gente gostasse de alguém que diz, olha, você vai vencer, você vai dar conta, Deus está com você. Por ao contrário, tem outras que quando você, vamos falar assim, fala de um sonho, ela fala, nossa, isso é tão difícil, não sei não se é para você. Mas tem pessoas, irmão, que eles são tão para cima, que eles falam com tanta fé que você vai dar conta, e que você acaba, às vezes, duvidando, mas você acaba, de fato, acreditando que você vai conseguir. Amém? E é sobre esse tema que o Senhor pôs para a gente estar falando esse mês. Eu fiz algumas anotações aqui, e às vezes, irmão, você não conseguiu aquilo que você busca do Senhor, não é verdade? Mas eu estive pesquisando, ano a ano, no mundo, morre 56 milhões de pessoas. No Brasil, no ano passado, esse ano não tem os dados oficiais ainda, morreram 1.800.000 pessoas aproximadamente. Então, ou seja, e a expectativa é que esse ano morra mais do que o ano passado. E você está aqui, o Senhor por 300 e poucos dias, Ele renovou a possibilidade de eu e você viver mais um dia. O Senhor renovou em nós a possibilidade de realizar novos sonhos. O Senhor, Ele renovou em nós, hoje, neste dia, a possibilidade de sonhar, de você chegar para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, o filho falar, olha, eu te amo, eu estou com você. Hoje o Senhor te deu a oportunidade de você chegar assim e falar assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque hoje é dia de culto. E às vezes, irmão, eu e você, a gente foca no que a gente não conseguiu e acaba esquecendo que com alegria o Senhor depositou em nós. Amém? Olha como todos nós estamos bem aqui nesta noite. Estamos felizes, estamos animados, às vezes enfrentando lutas. Mas isso é um momento passageiro, isso é o que vai ficar para trás. E esse momento de luta que eu e você vamos enfrentar com alegria, amanhã vai ser o que? Testemunho de vitória para pessoas que me ouçam, que me ouvem e para pessoas que te ouvem. Então, não despreze o momento qual você está vivendo, viva ele com alegria, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 100, versículo 2, e logo daqui a pouco, irmão, eu gostaria que a missionária, ela pudesse junto com o grupo de louvor, está cantando esse hino, amém, esse louvor, o qual é no meu início da minha caminhada com Cristo,
mexeu muito comigo, vamos dizer assim, amém? E durante muito tempo eu fiquei procurando e encontrei essa alegria de quem serve ao Senhor, amém? E que quando a gente for cantar esse louvor, a gente possamos cantar com alegria mesmo, porque passaram luta, passaram dificuldade, mas nós estamos de pé, amém? Irmão, o livro de Salmos 100, 2, vai estar escrito assim: sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Irmãos, igual eu falei um pouco aqui de alegria, como é bom você estar do lado de pessoas que servem ao Senhor com verdadeira alegria. Como é bom você estar do lado de pessoas que você vê aonde esse irmão, essa irmã, ela enfrenta tanta força para estar na casa do Senhor, mesmo às vezes a gente sabendo que esse irmão, essa irmã está enfrentando muita dificuldade. É igual eu disse no início, porque a alegria, ela é um dom, e isso é dado por Deus. Então que eu e você, além de buscar um dom de línguas, além de buscar o dom de profecia, nós possamos buscar a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na casa do Senhor, amém? Porque às vezes, irmão, nós vamos para a casa do Senhor e parece que a vida fica com a cara assim fechada, e parece que a gente não está feliz, né? Parece que a gente não está bem na casa do Senhor. E eu imagino, eu não sei como que o Senhor, ele olha do céu, se ele vê as pessoas assim no culto. Um exemplo, a pessoa alegre, a cor é verde, a pessoa é triste, a cor é amarela. Eu não sei de que forma que ele vê lá do céu. Agora, pensa aí, como é que o Senhor, ele enxerga, ele vendo o povo louvando a ele, cultuando a ele triste? Eu não consigo imaginar. Então que eu e você possamos trazer esse salmo para nós, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante do Senhor com alegria, amém? Porque, irmãos, dias ruins vão passar, mas a alegria do Senhor, ela é permanente para quem serve a Ele. A alegria no Senhor, ela é permanente para quem busca Ele. Eu estava ali eu estava na porta ali, e o nosso irmão ali de xadrez ali, eu esqueci o nome dele, ele entrou e ele falou assim: nossa, eu estava trabalhando, cheguei agora, mas eu vim para a casa do Senhor. Mas ele falou com um sorriso, sabe, sorriso largo, sorriso de quem realmente você viu. Não, ele veio para a casa do Senhor, ele veio ouvir a presença do Senhor, ele quer mais do Senhor. Então é isso, irmão, que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que buscar do Senhor, servir a Ele com alegria, porque pessoas alegres sempre enfrentarão dificuldade com uma certa leveza, vamos dizer assim. Pessoas alegres, felizes e confiantes, sabendo quem Ele é em Deus, sempre vai enfrentar dificuldade, sabendo que é o momento de transição, onde o Senhor lá na frente já preparou um banquete com a sua vitória. Então que eu e você possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, e entendendo que com alegria é o ponto alto para que o Senhor, ele possa encontrar em mim, ele possa encontrar em você a verdadeira disposição de quem serve a Deus, amém? E irmãos, eu pus também o outro tópico: alegre-se sempre em tempos difíceis. Primeira Tessalonicenses 15, 16 e 18. Primeira Tessalonicenses 15, 16 e 18. Amém? Cinco. 16, 17 e 18. Todos encontraram? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, amém? E o versículo 16 é um versículo pequeno, mas diz: regozijai-vos sempre. Não é para a gente estar alegre só quando
as coisas estão boas. A gente está alegre quando as coisas também estão ruins. Amém? Por que está alegre quando as coisas estão ruins? Porque é naquele momento de dificuldade onde o Senhor vai te dar uma pedra de escape e você com alegria vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma nova estratégia. Eu lembro, irmão, quando eu aceitei ao Senhor lá naquele encontro com Deus que a gente teve, eu acho que foi a profecia mais triste que um profeta chegou em mim e falou, e eu fiquei pensando sobre isso essa semana também. Ele falou para mim assim: olha, você vai enfrentar dias difíceis esse ano, mas o Senhor vai te dar escape. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, irmão. O cara vai e me fala que eu iria enfrentar dias difíceis, mas era para mim perseverar, porque o Senhor iria me dar escape. Agora eu te pergunto, imagina você hoje, aceitando o Senhor Jesus, e agora diz: olha, você aceitou o Senhor agora, mas você vai enfrentar dias difíceis, mas fica tranquilo, fica na posição que Deus ele vai te honrar. E realmente, irmão, aquele ano foi um ano difícil, a minha esposa sabe, perdi o emprego, torci, rompi os ligamentos de joelho, vim para o culto aqui uns 3, 4 meses de muleta praticamente, mas graças a Deus que esses dias passaram, amém? Graças a Deus que essa profecia, ela foi cumprida, mas foi finalizada, não é verdade? E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, dizer que Ele é bom, amém? Irmão, e em Filipenses 4:4, olha esse versículo aqui, irmão, esse versículo aqui ele é muito lindo também, onde está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmão, servir ao Senhor com alegria é a maior capacidade ou a maior demonstração que eu e você possamos dar a Deus que nós tomamos a nossa melhor escolha. Estar na casa do Senhor com alegria é a maior certeza que você tomou a escolha certa na sua vida. Nós sabemos que no mundo, eu já fui do mundo, amém? Hoje eu sou de Cristo, no nome do Senhor Jesus, amém? Nós somos de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que no mundo a alegria que Ele dá a gente são muito passageira. Nós vamos numa festa, a gente bebia, ficava doido, fazia aquilo que Deus não se agradava, mas chegava em casa, irmão, que jeito? Põe a cabeça no travesseiro e no outro dia com a dor de cabeça danada, falava: Deus, às vezes recebia décimo, recebia férias, o que seja, gastava tudo e ficava pensando aonde foi parar o meu dinheiro. Porque o mundo, ele só nos oferece alegria passageira, momentos passageiros, mas em Cristo a bênção são permanentes. Então, irmão, não sei se esse ano você pensou em sair da casa do Senhor. Eu não sei se neste momento você falou: olha, hoje eu vou na casa do Senhor e hoje vai ser o meu último culto. Às vezes você falou: hoje eu vou para a casa do Senhor porque o irmão me chamou, porque tal fulano me chamou, mas a minha vontade hoje era ficar em casa. Mas eu digo com toda certeza, você não veio aqui porque te chamaram, você veio aqui porque o Senhor, Ele marcou encontro com você, e a partir desse encontro, Ele quer transformar a sua vida, a sua realidade e a sua história. Porque como Deus, Ele fez com vários irmãos aqui, Deus, Ele quer fazer com você também, amém? Terceiro ponto, temos que nos alegrar no Senhor, nos seus mandamentos e nos seus decretos. Nós sabemos, irmão, que os mandamentos do Senhor, ele é diferente de decretos do Senhor. Os mandamentos é algo que está na Bíblia, são os 10, que a gente temos que lutar dias por dia para a gente cumprir, e mesmo assim a gente não consegue cumprir todos, ou na verdade nós não conseguimos cumprir nada. Por isso que a palavra do Senhor diz que é só a misericórdia dele mesmo, amém? É só a graça, porque a palavra do Senhor diz que a gente, o segundo maior mandamento, vamos dizer assim, diz que é a gente amar os nossos outros, amar o próximo como a nós mesmos, e mesmo assim a gente quer que o outro caia.
e mesmo assim a gente quer que o outro irmão não alcance aquela promoção, não alcance aquilo que ele busca. Às vezes nós queremos estar na frente, amém? Mas Deus, irmão, Ele quer que eu e você buscamos nele a capacidade, vamos dizer assim, de obedecer os seus mandamentos e ser alegre e feliz fazendo isso. E ser alegre e de fato feliz não sendo peso, amém? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que quando a gente aceita o Senhor, a gente chega triste, a gente chega doente, a gente chega enfermo, eu falo de todas as áreas, e o Senhor, Ele troca o fardo, amém? Ele dá o fardo dele que é leve a nós, e Ele leva sobre Ele o nosso fardo pesado, e por isso que nós ficamos nós vivemos dias mais felizes, mais alegres, e nós começamos a ver, irmão, solução em tudo. Tem um irmãozinho na firma lá que ele chega em mim e fala assim: cara, eu gosto de conversar com crente, porque crente sempre tem uma solução para tudo. Crente sempre fala que vai dar certo, crente sempre fala que vai conseguir, crente sempre fala que não, porque nós temos isso em nós. Isso não é não é nosso próprio, isso é dom de Deus, amém? Porque Deus, Ele nos deu a capacidade de com alegria buscar aquilo que de fato é a vontade do Senhor, amém? Irmãos, Salmos capítulo 19, versículo 18, olha esse versículo também, que eu estava lendo ele, eu achei que ele seria muito importante para que a gente possamos estar falando hoje nele. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e alegra o coração. Amém? Os preceitos do Senhor são justos. Irmãos, às vezes esse ano, você sabe aquele versículo onde a gente diz assim, eu gosto muito desse versículo: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que às vezes não é para nós, sabe? É boa e agradável para Ele, porque Ele sabe de tudo. Às vezes Ele nos coloca em um momento de dificuldade, para dali a gente ter o maior aprendizado e amanhã a gente poder passar aquilo que a gente aprendeu para outras pessoas. Porque quando a gente lê este versículo, a gente acha que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, simplesmente colocando nós na primeira pessoa. Mas quando a gente coloca Deus na primeira pessoa, e sempre frisando, quando nós entregamos a vida a Cristo, a nossa vida não pertence mais a nós. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que Deus quer. Então, se é o que Ele quer, Ele sempre vai fazer a vontade dEle, para que o objetivo dEle, para que os sonhos dEle, para que a recompensa dEle venha realizar em nossas vidas, amém? Por que eu falo isso? Por quantas vezes, às vezes até esse ano, eu e você tomamos uma escolha e falamos: nossa, essa é a melhor escolha da minha vida, nessa escolha aqui eu vou acertar, nessa escolha aqui tudo vai dar certo. Às vezes vamos falar homem, mulher, nosso passado, a gente conheceu alguém e falou: nossa, eu vou namorar essa moça, porque essa moça vai ser a minha futura esposa. Essa moça ficou no passado, né? Porque o Senhor nos trouxe outras coisas. E às vezes a gente chega assim e fala: eu vou comprar esse carro, porque esse carro esse carro aqui é top, não existe outro igual esse aqui. Aí você vai, você compra esse carro e de repente você perdeu o gosto nesse carro que você tinha, e esse carro não era mais aquilo que você tanto buscava. Porque a nossa vontade, a minha vontade, às vezes, irmão, ela é pedra de ruína para nós, amém? E quando a gente entrega na vontade do Senhor com alegria, e entendendo que o Senhor de fato vai fazer o melhor para que nós possamos vencer, para que nós possamos conquistar, irmão, de fato, o Senhor, Ele tem um propósito para todos nós que estamos aqui. Mas a forma como a gente enfrenta Ele, a forma como a gente se encaixa nele, vai ser, irmão, crucial que a gente chegue aonde o Senhor quer, amém? Porque tem uns que no momento de luta, ele briga,
murmura, xinga, e tem outros que em momento de lutas ele agradece a Deus, como Paulo mesmo diz, né? Ele agradece a Deus pela dificuldade que ele estava passando ali. Às vezes esse ano você pensou, vamos mais subir a régua um pouquinho, vamos dizer assim, talvez esse ano pessoas pensou em se matar, mas o Senhor ele deu a capacidade de resistir a essa vontade para estar aqui e exaltando o nome do Senhor, e estar aqui e estar glorificando o nome do Senhor, amém? Terceiro ponto, quarto ponto, irmão, o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, foi nos versículos, quando eu li a primeira vez, também, eu fiquei, vamos falar assim, como que alguém pode se alegrar, vamos dizer assim, mediante aquilo que esse profeta está falando. O livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 16 e 17, vamos ler só o 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas as movedas da malhada, não, dos currais, não haja vacas. Olha o 18. Todavia eu me alegrei no Senhor, exaltei no Deus da minha salvação. Como que pode alguém estar passando uma das piores crises do mundo na sua vida e ele se alegrar no Senhor? Como que pode alguém não ter alimento em casa e ele se alegrar no Senhor? Como que pode alguém não ter, às vezes ter um sonho de ter filhos e não conseguir ter filho, se alegrar no Senhor? Como que pode alguém querer ir ao shopping, às vezes só comer uma batata frita e não poder comprar uma batata e se alegrar no Senhor? Como que pode isso? Aí ele vai dizendo no 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Porque aquilo que Deus nos oferece é bem maior do que aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. Ele consegue, irmão, Ele nos oferece a salvação. O Senhor, Ele envia o seu Filho, não é apenas como um ato simbólico, é apenas dizendo, olha, tudo isso aqui é passageiro. E a prova, irmão, que tudo aqui é passageiro, porque um dia, cada um de nós aqui já tivemos um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Hoje há pessoas que têm 50, 60, outros 100, mas de fato tudo é passageiro nessa vida. E quando a gente começa a frisar, a buscar de fato a nossa salvação em Deus, tudo se torna mais leve. Tudo fica, vamos falar assim, descomplicado, porque servir ao Senhor é bom. E eu estive, irmão, olhando, ouvindo a ministração do pastor já faz uns dias, e esse pastor dizia assim, pessoas que servem a Deus felizes, com alegria, sempre alcança aquilo que busca com mais facilidade ou mais rápido. Pessoas que não murmuram no meio do processo, ou não fica questionando a Deus, sempre alcança aquilo que busca do Senhor. E a gente vê, irmão, que isso não é à toa, porque ela diz a Bíblia que o Senhor, Ele via um homem, ele vai até o Egito, esse homem tira o povo do Egito, e quando o Senhor tira esse povo do Egito, 40 dias até o outro povo receber a bênção. Mas nesse processo, o povo começa a brigar, o povo começa a questionar a Deus, e onde um processo que era de poucos dias se torna um processo de quê? 40 anos. E às vezes, por a gente não servir ao Senhor com alegria, aquilo que era para ser realizado agora, vai ser realizado daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes até 5 anos, porque nós não temos prazer
de servir ao Senhor. Nós não temos prazer de estar na casa do Senhor. E um dos momentos, irmão, mais tristes que a gente observa, eu e a minha esposa, há um tempo atrás, nós fomos visitar uma igreja, e eu vi um pastor, ele está mencionando algo no culto, na hora do dízimo e oferta, e aquilo, irmão, eu fui para casa meditando naquilo. Ele disse o seguinte, que ele tinha 35 anos que servia a Deus, 35 anos que ele pregava de dízimo e oferta, e ele nunca viu um crente, que ele sabia que o irmão estava a ver chateado com o outro, e ele nunca viu esse irmão vir dar a sua oferta ou dízimo, deixar no altar e ir lá e pedir desculpa, perdão a outra pessoa. Ou seja, aquilo que eu ofereço a Deus com tristeza não produz fruto e nem alegria na minha vida, seja no ato de servir ao Senhor, ou seja no ato de ofertar na casa do Senhor. Não importa em qual área seja, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser com alegria, porque o Senhor honra, o Senhor abençoa. E eu fiquei, irmão, de fato pensando sobre aquilo, e eu falei, nossa, eu estou há 8 anos e eu nunca vi isso, eu nunca vi isso também. Eu nunca ouvi alguém triste com o outro chegar e dar uma oferta, primeiro ir lá, tá pedindo já o perdão e depois ir aqui e ofertar desmaio. A gente nunca viu isso. E ele fala assim, por isso há muitos crentes doentes e não realizam sonhos na casa do Senhor, porque não consegue honrar a Deus com alegria, e por esse motivo, às vezes, a vida se torna em luta e eterna tristeza, entre aspas. Então a gente observa que o ato de fazer as coisas para o Senhor com alegria, não é apenas simbólico, igual eu falei há pouco, ou não sei como o Senhor, ele ora dos céus a esse culto, se ele vê as pessoas alegres no verde, as pessoas tristes no amarela, as pessoas que falam a língua, tipo assim, no verde, eu não sei como que ele vê. Mas o mais importante, irmão, é que o Senhor, ele possa achar graça em nós. O mais importante é que o Senhor, ele possa olhar para mim, ele possa olhar para você hoje e diga, olha, Senhor, muito obrigado. O pastor Sérgio, ele iniciou o culto aqui, ele falou algo também que aqui eu fiquei pensando. Às vezes a gente prega, a gente fala que Deus vai te honrar, que Deus vai dar um sonho de emprego na sua vida, um carro, uma casa, e pensou, diz, olha, mas como que pode isso aí? Não tem que estar pregando isso, tem que pregar só tipo assim, que a gente vai para o céu, tá, tudo bem, arrependimento de pecado, nós temos que pregar isso, mas nós moramos num país chamado Brasil, onde ainda o Brasil te dá a possibilidade de sonhar. Você consegue vender, você consegue trabalhar, você consegue comprar um carro, uma casa, você consegue. Então a nossa realidade, ela é muito diferente da realidade desse país, igual o pastor mencionou aqui. Nós temos uma realidade diferente. E aquilo, irmão, que a gente começa a buscar de verdade para a nossa vida, com alegria, isso flui na nossa vida. E pessoas aqui, irmão, são prova disso, eu sou prova disso, amém? Todas as vezes que a gente não murmura, que a gente não briga, que a gente aguenta, que a gente suporta, a gente chega. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E eu e você, nós como povo do Senhor, nós temos que saber que Deus, Ele quer que você chegue lá. Ele quer que você alcance. Aquilo que ficou, irmão, da agora para trás, ficou, já era, passou, não tem como você resolver. Aquilo que ficou para trás, às vezes o sonho que você não conseguiu, às vezes, não sei, ficou para trás, já era. Se concentre no que você quer a partir de hoje no Senhor. Se concentre naquilo, no homem que você quer ser amanhã, na esposa que você pode ser agora, no filho que você pode ser agora. Eu não posso trazer aquilo que eu fiz de errado atrás e trazer no presente, está podendo consertar, eu não posso fazer isso. E tem pessoas que não conseguem, vamos falar assim, estar mais alegre, mais feliz, porque ainda traz o peso do passado, porque ainda traz o peso das escolhas erradas que fez. E às vezes, irmão, por esse motivo,
você não consegue viver leve. Irmãos, de verdade, se eu fosse pensar nas coisas erradas que eu fiz, eu não tinha motivo para sorrir, eu não tinha motivo para estar alegre na casa do Senhor. Se eu fosse pensar em quantas pessoas eu já machuquei ao longo da minha vida, eu não sortava nenhum sorriso na minha boca, mas graças a Deus, o Senhor me alcançou, e Ele nos deu o que? O dom de alegria e de servir a Ele. Amém? Então que eu e você, irmão, não fique de forma alguma preso ao passado. Sirva ao Senhor com alegria hoje. Você, eu, somos os únicos responsáveis que pode mudar a nossa vida amanhã, a nossa vida agora. Eu e você somos os verdadeiros responsáveis. E às vezes, irmão, por a gente não buscar do Senhor isso, a gente culpa o fulano, a gente culpa o cicrano, a gente culpa a irmã, a gente culpa o irmão. É porque meu pai não quer, porque a minha mãe não quer. Não é porque você não quer, mas é porque a gente não quer. E a gente, infelizmente no Brasil, temos esse hábito de terceirizar as coisas. Não foi eu, foi o outro ali, ó. Não, eu não consigo porque tal fulano foi lá e entrou na minha frente. Não, você não conseguiu porque você não se esforçou o suficiente, porque você não orou o suficiente, porque você não confiou o suficiente, porque nós como igreja não perseveramos o suficiente, e por esse motivo a gente não conseguiu, e por esse motivo a gente não chegou. Então, irmão, você observa que quando servimos ao Senhor com alegria, tudo muda. Você observe que quando você tem prazer de estar na casa do Senhor, tudo muda. Eu te faço uma pergunta: quando você chega em qualquer ambiente, eu não vou falar só aqui na igreja, mas principalmente aqui, quando a pessoa te recebe com alegria, com sorriso, você não entra mais leve para cá para dentro? Você não fica mais feliz? Agora você imagina em qualquer ambiente que seja, uma vendedora, um exemplo, te cumprimentar assim, ó, fechado, de cara fechada, irmão, você vai embora. Não vou ficar nessa loja aqui não, essa moça não sabe vender, essa moça aqui não vai me ganhar, eu vou embora. E você vai atrás de uma pessoa o quê? Mais sorridente, uma pessoa que vai te, não, vem aqui, vamos conversar, não, tem esse, tem aquele. Porque pessoas, irmãos, alegres, felizes, têm a capacidade de modificar o ambiente no qual ela se encontra. Pessoas alegres e felizes, e principalmente sabendo quem ela é em Deus, para onde está indo e o que ela quer, irmão, da sua vida, sempre são pessoas mais felizes e objetivas. Irmão, chega para uma pessoa que serve a Deus com alegria, e essa pessoa, irmão, tem vamos falar assim, um projeto na sua mente. Chega para ele e fala assim: olha, irmão, sai fora disso aí, que esse negócio não vai dar certo. Irmão, duvida essa pessoa recuar, porque ela sabe quem ela é em Deus, ela sabe a identidade dela em Deus, ela sabe que mesmo errando todos os dias, ela tem prazer nos mandamentos do Senhor, ela entende que se ela pecar agora, ela vai se ajoelhar e ela vai buscar no Senhor, e o Senhor vai perdoar ela, e ela vai prosseguir dias após dias. Ela não fica presa no erro, ela não fica presa no passado. Outra coisa, a gente, como servo do Senhor, nunca podemos trazer o amanhã para hoje. Nós não podemos fazer isso. Nós podemos depositar no Senhor aquilo que nós queremos conquistar amanhã. Porque quando nós traz aquilo que vai acontecer amanhã para hoje, irmão, a gente traz o que? Ruína para a nossa vida. Por esse motivo, irmão, tem tantas pessoas ansiosas, tristes, porque elas querem as coisas rápidas. Tinha um amigo meu, irmão, lá em Alagoas. Às vezes você ia, citar um exemplo, tinha um jogo de bola no sábado, e a gente começava a falar: vamos jogar bola sábado, sei o que. Ele chegava e falava assim: irmão, eu não vou sofrer com antecedência. Chegar no dia do jogo, a gente vê se a gente ganha, a gente vê se a gente perde. Era um cara tranquilo, irmão. Ou seja, a gente às vezes sofre por antecedência e perde a oportunidade de estar com alegria na casa do Senhor. Irmão, eu creio que Deus, ele pode realizar milagre hoje. Às vezes você quer que Deus faça algo amanhã, mas se você está servindo triste, a Ele triste hoje, Ele não pode realizar o milagre de amanhã. Se você se levantou hoje, você não agradeceu pelo seu dia, você não foi grato pelo aquilo que você tem,
como que Deus vai te acrescentar algo amanhã? Então, irmão, no livro do pastor Sérgio também é bom tá, tipo assim, frisando aqui, ele fala sobre ingratidão também, amém? Temos, irmão, que ser grato e agradecer ao Senhor pelo que nós temos. Eu te pergunto, será que nós não temos motivo para estar alegre no Senhor? Será que nós não temos motivo para o ano, de fato, logo se acaba, mas será que Deus não fez nada na sua vida? Deus fez, irmão. O simples fato de nós estarmos vivos, nós estarmos alegres, é motivo o suficiente para a gente falar grandes coisas. O Senhor tem feito por mim e por isso eu estou alegre. Grandes coisas o Senhor tem feito por você e por isso você tem que estar alegre. Nós temos que estar alegre. Nós temos que estar felizes, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, amém? E a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável, e essa vontade vai realizar na sua vida. Nós temos, irmão, que crer, nós temos que acreditar, nós temos que buscar, perseverar, sabendo que Deus, Ele vai depositar aquilo que a gente pôs na mão dEle, amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus? Gosto de estar chamando o grupo de louvor, e a missionária vai estar cantando esse hino, irmão, amém? Esse hino, irmão, ele para mim, ele fez muita diferença, porque antes de Cristo, a minha esposa sabe, a minha irmã ali, Valdeci sabe,